é importante que a gente traga todas as nuances dessa história, né, que a gente traga todas as partes, traga toda a construção da narrativa para a gente entender, né, a possibilidade de se ela é real ou se ela não é real. Aparentemente, e aí é uma impressão que eu tenho, né, me parece que existe sim uma possibilidade, né, se o Bahia conseguir costurar direitinho, de trazer o Talisca agora. Também, Jones Gonçalves. Bom dia, Leiro. Será que o sonho vai se tornar realidade? Talisca? Cara, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Eu acho que o sonho ele está mais perto de se tornar realidade do que a gente imagina, né? Essa situação do Talisca é uma situação que eu já comentei aqui. A gente não está sonhando com o Talisca com base em nada. A gente está sonhando com o Talisca em relação a uma possibilidade de chegada dele, porque o próprio Nelson Talisca falou em pré-contrato e o próprio jogador falou que o Cadu Santoro está constantemente em conversas com o Carlos Leite, que é um empresário do Anderson Talisca. Então não é simplesmente um sonho no sentido de vamos ver aqui o que vai acontecer, vamos ver se vai dar certo. Não, é algo que é plausível, né? O jogador falou em estar mais perto da família, em voltar para o Brasil, voltar, quem sabe, aqui para a Bahia, né? De estar mais perto dos filhos e mais perto dos negócios que ele tem também, né? Ele tem negócios aqui, né? Então, é uma possibilidade real, né? Não é algo que a gente pensa, não é um sonho impossível de se alcançar, não é um sonho inalcançável, né? Nesse sentido. Então, de fato, né? Eu concordo com você em relação a isso, ainda é um sonho, porque é um sonho grande, né? É um grande jogador, é um atleta que realmente muda a patamar, no meu modo de ver, né? Se você pegar a carreira do Talisca, os números do Talisca, a maneira que ele joga, né? O quanto ele é decisivo, finalizador, a qualidade do jogador, ele muda a patamar de clube, na minha opinião, né? Então, acho que seria um jogador realmente de outra prateleira, né? Para poder ajudar o Bahia nesse processo de ressurgimento como um e concordo também com a Cristiane Farias que, por mais que seja um sonho, esse sonho está cada vez mais quente, né? E cada vez mais próximo de se tornar realidade. Eu espero que aconteça, né, o quanto antes. Eu acho, né? E aí vou trazer a minha opinião já aqui de maneira mais sucinta. Eu acho que essa situação só vai acontecer para o final do ano, né? Em termos de um pré-contrato ou de uma negociação para tirá-lo do Fenerbahçe, né? Ele tem contrato até o final do ano. Até o meio do ano que vem, perdão, até junho de 2026, né? Então, em dezembro deste ano, ele poderia assinar um pré-contrato para chegar no meio da temporada que vem. Então, eu acho que isso vai ficar para depois, mas eu não descarto a possibilidade, né, do cara, de repente, antecipar essa vinda, né? Algumas notícias, né, alguns perfis da Turquia dão conta de uma possibilidade de saída do Anderson Talisca de lá. A gente vai trazer, né, todas essas notícias, todas essas situações. E, claro, a partir disso, a gente vai tentar entender melhor, né, algumas questões, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, para começar já a nossa pauta daquele jeitão, eu vou trazer aqui para vocês duas situações, né? Duas situações. A primeira delas é uma matéria, né, do jornal turkeytoday.com, né, que é uma matéria falando sobre algumas situações, né, envolvendo o elenco do Fenerbahçe com o treinador José Mourinho. Em que pese, e aí eu quero deixar isso muito claro, em que pese, historicamente, Mourinho sempre foi, né, um treinador que Talisca teve uma boa relação, inclusive, né, um dos fatores que levou o Mourinho, o Talisca, a ir para o Fenerbahçe foi o José Mourinho, né? Então isso é um fator relevante na construção dessa história que a gente vai trazer para vocês aqui agora, tá? Mas, dentro desse contexto, né, eu vou trazer para vocês a matéria do portal Turkey Today, né, que é um portal lá da Turquia, né, onde o Fenerbahçe joga, né, de onde o Fenerbahçe e eles trazem uma matéria dizendo o seguinte, ó, deixa eu traduzir aqui a matéria, porque, claro, desculpem aí a tradução, né, porque pode ser que na tradução ao pé da letra tenha alguma... O Fenerbahçe afirma que 90% dos jogadores são contra a permanência de Mourinho, tá? Isso é a matéria do portal Turkey Today, né, falando sobre a questão de José Mourinho lá, o que leva a, depois a gente vai trazer um tweet, né, de um torcedor influente lá do Fenerbahçe, né,
a falar sobre a possibilidade da saída de Talisca neste momento. Então, a gente vai construir toda essa história para vocês entenderem aqui, né, passo por passo, né, passo a passo, o porquê da possibilidade de Talisca talvez, né, sair mais cedo do que a gente imagina de lá. Mas vamos lá. Ex-líder do Fenerbahçe afirma que 90% dos jogadores são contra a permanência de Mourinho. O técnico José Mourinho, do Fenerbahçe, discursa durante a coletiva de imprensa que, enfim, a descrição da imagem, né? Depois da partida de ida das oitavas de final da Liga Europa, da UEFA, entre Fenerbahçe e Rangers, em Istambul, na Turquia. A matéria é de hoje, né? Desta madrugada, né? Tá aqui, ó. Desculpa, a matéria é do dia 4 de junho, tem cerca de um mês, na verdade, né? E é uma situação que já vem se arrastando, né? Vai fazer um mês amanhã. Essa matéria é uma situação que já vem se arrastando desde o final da janela, digamos assim, né? Desde o final da temporada europeia, digamos assim. Vamos lá. O ex-jogador do Fenerbahçe, eu vi Balic, né? Não sei como é a pronúncia certa, mas enfim. Eu vou tratar como Balic ou Baldic, né? Enfim. Afirmou que a maioria dos jogadores do clube não são a favor da continuação de José Mourinho como treinador principal. Falando em um programa esportivo local, Balic disse: 90% dos jogadores do Fenerbahçe não querem que ele fique, afirmando que o técnico português perdeu o apoio do vestiário. O clube atravessa atualmente um período turbulento, com o presidente Ali Koch enfrentando constantes campanhas de oposição e instabilidade dentro do elenco. As tensões estão altas. Koch, que é o presidente, né, confirmou recentemente que Mourinho permanecerá no comando da próxima temporada, apesar do desempenho abaixo do esperado. Uma decisão que, segundo relatos, foi recebida com descontentamento por vários jogadores. Segundo relatos da mídia turca, jogadores como Levan, Senk, Irfan Can, Ismail e Diku expressaram a intenção de sair caso Mourinho permaneça. Além disso, Fred e Talisca estariam insatisfeitos com a configuração tática da equipe. Fred, volante brasileiro, né, e Talisca, o próprio Anderson Talisca, tá? Balic corroborou essas alegações afirmando, abre aspas, ele não tem mais crédito no time. Quando há respeito e carinho mútuos, os jogadores lutam pelo seu treinador. No Galatasaray, 99% dos jogadores apoiam Okan Buruk. No Fenerbahçe, cerca de 90% não querem continuar com Mourinho. Mourinho foi contratado com grandes expectativas, a falta de troféus nesta temporada alimentou críticas e incertezas sobre seu futuro no clube. Essa matéria tem cerca de um mês, galera. Eu estou trazendo essa matéria aqui para vocês entenderem como é que está o cenário dentro do clube, né, e por que, de alguma maneira, isso pode colaborar com, talvez, a saída antecipada do Anderson Talisca. E aí, para corroborar, digamos assim, com essa situação, né, vem a publicação do Furkan, né, que é digamos assim, um torcedor influente lá do Fenerbahçe, né, são quase 30 mil seguidores para ele lá nas redes sociais, né, e ele fez uma publicação onde tem a foto do Mourinho com o Talisca, e nessa publicação ele coloca aqui o seguinte, ó, o Clube Brasileiro Bahia, né, que tem como dono o Manchester City, né, o Grupo City, digamos assim, enfim, pediu a rescisão contratual por Anderson Talisca. E aí, Jackson, a sua pergunta aqui no chat é justamente essa frase aqui que levou, né, o nosso amigo Bara Bahia a fazer o vídeo que ele fez, né, sobre essa pedida de rescisão contratual por Anderson Talisca. O que seria pedir a rescisão contratual por Anderson Talisca? Nada mais é do que acionar o Fenerbahçe, né, perguntando o que é que eles... qual é a multa do Talisca, qual seria o valor, né, de rescisão do Talisca para antecipar a saída do Talisca. Né, uma busca por um acordo de rescisão contratual, digamos assim. Né, porque o contrato dele vai até junho de 2026. Em dezembro, o Bahia já poderia assinar um pré-contrato com o Anderson Talisca para que ele saia de graça, né, no final da nossa temporada e no meio da temporada europeia. Então, nesse contexto, e talvez, né, entre aspas, se aproveitando dessa situação, né, que segundo alguns portais turcos, o Talisca, o Fred e alguns outros jogadores não estão satisfeitos com a permanência do José Mourinho para a atual temporada, o Bahia está tentando, segundo, né, esse torcedor influente lá do Fenerbahçe, está tentando se movimentar no sentido de trazer o Anderson Talisca. Deixando claro para vocês, né, porque minha missa é de corpo presente, eu sou um cara muito honesto, né, com as minhas informações. Eu não tenho nenhuma, nesse momento, eu não tenho nenhuma, vou repetir pela terceira vez, eu não tenho nenhuma informação, né, neste momento, que leva a crer que o Bahia vai contratar o Talisca agora. Zero informação nesse momento. Mas, como torcedor, como um cara que quer ver o Bahia sempre, né, no topo e ver o Bahia sempre bem, eu vou torcer para que tudo isso que eu acabei de trazer para vocês seja verdadeiro, né?
Existe a possibilidade de Talisca chegar antes do que a gente poderia prever ou antes do que a gente imaginava? Aparentemente, existe, né? O contexto é esse. Portais turcos levam a um descontentamento dos jogadores com os planos táticos do José Mourinho e com a maneira que ele gere, né, o Fenerbahçe. Existe uma crise política, né, envolvendo o presidente, onde ele está constantemente ali sendo, não vou falar vítima, mas está passando por momentos ali de turbulência por conta de questões de oposição, né? Enfim, então existe uma turbulência no quesito político do clube, existe uma turbulência no quesito vestiário, né, envolvendo o treinador, e segundo esse portal, Talisca é um dos jogadores, né, que não concorda com a abordagem tática, né, do time em relação ao que José Mourinho propõe. Mas, faço um adendo aqui importante, uma das peças que levou Talisca ao Fenerbahçe foi justamente o José Mourinho, né? Porque José Mourinho é um treinador que gosta muito do jogador Anderson Talisca. Então, existe um carinho e existe uma admiração do Mourinho para com o Anderson Talisca, né? Então, é importante que a gente traga todas as nuances dessa história, né? Que a gente traga todas as partes, traga toda a construção da narrativa para a gente entender, né, a possibilidade de se ela é real ou se ela não é real. Aparentemente, e aí é uma impressão que eu tenho, né? Me parece que existe sim uma possibilidade, né, se o Bahia conseguir costurar direitinho, de trazer o Talisca agora. Talisca, inclusive, está na Bahia, até onde eu sei, né? Claro, ele é baiano, ele está de férias nesse momento, né? Por conta do futebol europeu, está, obviamente, no seu final de temporada, né? Os clubes, os principais jogadores estão de férias, né? Claro que os únicos clubes que não estão de férias nesse momento são os clubes que estão disputando o Mundial, mas de uma maneira geral, os clubes europeus estão de férias, né? E o Talisca, até onde me consta, está aqui, né, na Bahia. E claro, isso talvez pode ter facilitado alguma reunião, alguma aproximação, algum entendimento do Bahia com ele, né? O Cadu Santoro, a gente tem informação que o Cadu Santoro está na Europa, né? Mário Júnior trouxe isso recentemente, aí ele não sabe exatamente para quê, né? Pode ser que tenha sido apenas uma reunião do Grupo City, pode ser que tenha sido alguma coisa mais de gestão e não necessariamente de contratação, mas existem fatores que nos levam a crer, né, que essa situação do Talisca de fato pode ser destravada antes do que a gente imaginava que poderia, tá? Então é um fator relevante sim para a gente trazer aqui. Opinião. A minha opinião é que Talisca só chegaria para o Bahia para o ano que vem. Essa é a minha opinião. Seria uma surpresa para mim o Talisca chegar neste momento? Com essas informações, não seria mais uma surpresa, né? Não seria mais uma surpresa. Essa é a minha opinião. Repito mais uma vez para ficar claro para todo mundo. Neste momento, eu não tenho nenhuma informação que me leve a uma confirmação de que Talisca poderá, né, vestir a camisa do Bahia ainda nesta temporada. Beleza? Meu povo, antes de seguir adiante, queria também pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o likezão. E também, como a audiência é rotativa, avisar que, né, a gente, evidentemente, está com esse problema aqui de áudio, né? Como eu falei para vocês no início da live, eu não estou conseguindo por algum motivo, não sei se é algum bug, alguma coisa, de maneira nenhuma, já tentei, não estou conseguindo mudar o áudio do microfone que está saindo na minha webcam para o meu microfone. Portanto, né, você pode ter notar algum tipo de modificação no áudio, você pode achar que o áudio está ruim, mas essa é a questão. Um outro fator, fiquei sabendo também, né, que essa viagem do Cadu já terminou, só para deixar claro e arrematar todo esse contexto, né? O Cadu Santoro esteve na Europa, segundo o Mário Júnior, e ontem, na transmissão do jogo do Sub-20, né, o pessoal da transmissão, né, disse que o Cadu Santoro estava assistindo a partida, né, do jogo de ontem entre Bahia e Cruzeiro, né, que foi o jogo do Sub-20 do Brasileirão que aconteceu ontem lá no CT Evaristo de Macedo. Bahia, inclusive, perdeu o jogo por 2-0 para a equipe do Cruzeiro, né, e está numa situação, inclusive, bastante delicada, né, no campeonato. A palavra de jogador de futebol é tão verdadeira quanto uma nota de R$3. Só acredito depois do contrato assinado e lançado no BID. Isso também é uma grande verdade, né? Por mais que o cara tenha sido revelado pelo Bahia, eu tô com você, Matheus. Não dá pra gente acreditar em jogador de futebol, né? Às vezes o cara, assim, com algumas exceções, tá? Tem jogadores que, de alguma maneira, né, honram a palavra que dão, né? Querendo ou não,
né? E aí é uma curiosidade, o próprio Anderson Talisca falou, né, que ele foi para o Fenerbahçe, porque o Bahia tentou, segundo o Talisca, tá? Vamos rememorar aqui, vamos relembrar o que Talisca falou em relação lá no programa Os Donos da Bola, né? Acho que é Dono da Bola da Band, né? Enfim, jogo aberto, não lembro exatamente qual é o nome do programa, mas o programa de Juliana Guimarães, que vocês conhecem aí. O Talisca disse naquela oportunidade que o Bahia tentou levá-lo, né? Tentou contratá-lo em janeiro, na janela do início do ano, né? Na mudança de 24 para 25. O Bahia tentou contratar o Talisca e o Talisca não veio para o Bahia, porque, segundo o próprio jogador, ele já tinha dado a palavra dele para o Fenerbahçe, né? Então, nesse caso, né, por incrível que pareça, né, Matheus, e eu concordo com você que não dá para a gente assinar no papel toda e qualquer palavra de qualquer jogador, mas, aparentemente, o Talisca, nesse caso que eu acabei de citar, teve palavra com o Fenerbahçe, né? Porque surgiram propostas depois de que ele saiu do Al-Nassr e ele foi para o Fenerbahçe por uma questão de palavra. Ele falou, não, eu já tinha dado minha palavra lá para a presidência, enfim, para o clube, né, talvez para o treinador, que é o José Mourinho, e eu terminei indo porque eu já tinha me comprometido, né, com esse projeto do Fenerbahçe. Então, talvez, né, a gente pode estar falando de um jogador que cumpre palavra, né? Eu realmente não conheço o Talisca de perto, não sei da índole do Anderson Talisca, não sei se ele é um cara realmente de palavra, eu seria leviano se eu dissesse que ele não é, mas também eu seria leviano se eu dissesse que ele é, porque eu não conheço, né? Então, nesse caso, eu acho que a única alternativa que a gente tem são duas, na verdade. Primeiro, acompanhar de perto toda essa situação e nos manter informados, né? E nos mantermos informados sobre o que está acontecendo envolvendo Anderson Talisca e Bahia. E a segunda questão é torcer para que dê tudo certo, né? Agora, que existe um contato direto e frequente entre Bahia, Talisca e seu empresário, isso é evidente. Isso foi revelado pelo próprio jogador. Não sou eu que estou dizendo, não é Leiro, não é fulaninho, beltraninho, cicraninho, não é ninguém. Quem disse isso foi o atleta. Anderson Talisca falou em alto e bom som que o Bahia, o Cadu Santoro, por parte do Bahia, e o Carlos Leite, seu empresário, por parte, obviamente, dos interesses do jogador, conversam constantemente para tentar chegar num denominador comum. Quem disse isso foi o jogador, não sou eu que estou dizendo, né? Então, se ele disse, é porque existe, claro, uma chance mínima que seja, né? Existem possibilidades do Talisca voltar e vestir a camisa do Bahia, né, a qualquer momento. Isso vai acontecer amanhã? Não sei. Você duvida, Leiro? Não duvido. Esse é o meu ponto de vista. A minha opinião chegará para o ano que vem. Essa é a minha opinião. Mas eu não duvido se uma negociação, um acordo se o Bahia conseguir construir um acordo, né, de trazê-lo nesse momento. Eu não duvido, eu não duvidaria disso, tá? Essa é a minha opinião. Um abraço aí para Bruzi. Léo, se Talisca vir para o Bahia ano que vem, você acha que alguém sai? Hoje temos Ademir, Kaique e Lúcio na direita. Cara, eu tenho um pressentimento, e aí não é informação, né? Mas eu já falei sobre isso aqui algumas vezes e eu vou repetir, tá? Eu acho que Ademir não fica no Bahia até o final do novo contrato. Eu acho. Isso é achismo, isso é opinião, isso não é informação, tá? Eu acho que Ademir, já falei para vocês, e aí, qual é a parte da informação? A parte da informação Ademir é um jogador que constantemente recebe sondagens, tá? Já recebeu sondagem de mercado asiático, já recebeu sondagem de mercado do mercado mexicano, e é um jogador que constantemente recebe algumas sondagens do futebol do exterior. Então, eu não duvidaria, né, que Ademir fosse negociado, por exemplo, e essa renovação de Kaique até 2029 e uma possível chegada de Talisca pode sim, né, sem dúvida nenhuma, colaborar com uma saída, por exemplo, do Ademir, uma venda do Ademir, né? Faz total sentido, do meu modo de ver, na minha cabeça, tá? Bom dia, Leiro! Felipe Sampaio, Talisca seria um avanço no patamar do time. Além de armar, ele é um bom finalizador, cobra falta e escanteios. Acredito que, se vier, seria no início de 26. Estou com você. Eu acho que essa mudança de patamar, além da questão de Talisca ser um grande jogador, né? Como você disse, além de ser um grande armador também, ele é um bom finalizador, um bom batedor de faltas, como você bem disse, e isso é um cara. Isso, no meu modo de ver, é um fator que falta no Bahia. O Bahia não tem grandes finalizadores de fora da área, né? Tem gols que o Bahia perde que Talisca não perderia. Aquelas jogadas de linha de fundo que a gente faz a jogada, toca para trás e perde gol constantemente, Talisca chegaria finalizando e botaria a bola para dentro, né? Ele faz inúmeros gols dessa forma, né? Esses gols de videogame, né?
que a jogada é construída, chega pra linha de fundo, toca para trás e tem um cara chegando para finalizar na entrada da área. Talisca, ele faz gol e para ele é pênalti, sabe? Para ele, uma bola na meia-lua da grande área é pênalti. Assim, é um cara realmente que tem muita qualidade para poder finalizar e fazer gols, né? Um grande finalizador. Cobrador de falta também, a gente não tem hoje em dia um cobrador de falta confiável, um cara que você fala assim, pô, se tiver falta, é meio gol aqui para ele. A gente não tem esse cara, então o Talisca realmente chegaria para ser uma mudança de patamar, sem dúvida nenhuma. E atacar carências que a gente tem em termos de característica no nosso elenco. O Talisca é o cara perfeito para isso, tá? Sem contar a identificação. Tá? A identificação também é muito grande, né, com o Bahia, porque o cara, obviamente, foi revelado aqui. Talisca não vai reduzir seu salário para voltar a jogar no Bahia. Você só vem depois de seu contrato terminar. Cara, eu acho que... Gente, se tem uma coisa que Talisca não precisa é dinheiro, sabe? Então, assim, eu acho que tem... A gente tá aqui especulando, elocubrando, né? Talisca não vai fazer isso, Talisca vai fazer aquilo. Vai, o Talisca pode simplesmente, se ele quiser hoje, abandonar tudo e viver de renda. As próximas 10 gerações da família de Talisca viver de renda do que ele fez, velho, né? Talisca, ele tem dinheiro para comprar o Bahia se ele quiser, gente. Acreditem, Talisca, hoje, ele tem dinheiro para comprar o Bahia se ele quiser, né? Talisca jogou no futebol chinês, ganhando muito dinheiro, né? Com super salários. Talisca jogou no futebol árabe, ganhando super salário. Talisca está agora no futebol europeu, ganhando um ótimo salário, né, a nível europeu. Então, assim, Talisca tem dinheiro para comprar o Bahia, pô. Ele tem dinheiro para comprar o clube. O mesmo 1 bilhão que o City pagou, Talisca teria para comprar, para investir, né? Então, acreditem nisso. Então, Talisca não vai reduzir esse salário. Gente, com todo respeito, o salário hoje não é um grande problema para Talisca, não. O que vai acontecer, o que vai ser determinante para Talisca voltar ou não para o Bahia é a questão da vontade dele. Se a vontade dele for voltar para o futebol brasileiro, se a vontade dele for voltar para a Bahia, se a vontade dele for estar mais perto da família, dos filhos, como ele mesmo disse, né, pode sim ser que ele abra mão de outras questões, né, como a questão financeira. E outra, um salário de 2 milhões do Bahia é um salário muito, mas muito bom para o nível do futebol brasileiro. São poucos jogadores que ganham mais do que 2 milhões de reais no Brasil. Né? Gerson saiu do Brasil para ganhar 3 milhões. Gerson saiu do Brasil para o Zenit para ganhar 3 milhões. Talisca vir com salário de 2 milhões é um salário altíssimo. A gente está falando de 24, quase 30 milhões por ano. Pô. Um salário de 2 milhões por mês é um salário de quase 30 milhões por ano. É salário nível Europa, sim. É salário de nível de clubes médios e grandes da Europa. Claro que tem astros, né? Jogadores completamente fora da curva que têm super salários, evidentemente. Mas um salário de 2 milhões de reais por mês, né, é um salário muito bom, muito, 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 muito alto, né, para os padrões do Brasil. Ele não vai encontrar algo muito além de 2 milhões de reais no Brasil, não. Né? Acho que só o Memphis Depay, que ganha o quê? 4 milhões do Corinthians, né? Reza a lenda que ele ganha 4 milhões. Então, assim, o Depay, que é um jogador de nível top europeu, seleção holandesa, enfim, grandes clubes da Europa, ganha 4 milhões. Né? Então, assim, não é muito diferente do que o Talisca ganharia no Bahia. E é um cara que não precisa de dinheiro. Se tem uma coisa que o Talisca não precisa, gente, é de dinheiro. Então, se tem uma coisa que o Talisca abriria mão, é de um salário mais alto ou de uma parte da quantia que ele ganha para poder jogar onde ele quer jogar. Então, eu acho que o principal fator da chegada de Talisca no Bahia, se isso acontecer, vai ser a vontade dele de estar aqui. Simplesmente isso. Se ele quiser estar aqui, ele vai jogar aqui. Ponto. A vontade dele fala mais alto do que qualquer coisa, porque ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Entendam isso de uma vez por todas, tá?